Carré. Uns lugares chamam de carré, outros lugares chamam de costeleta de porco. É de porco, carne suína. Como toda a carne, não precisa lavar. Eu chamo a atenção apenas para o pessoal que mora no interior, interior mesmo, roça, né? Que normalmente se mata lá o boi, se mata o porco, a carne lá é outra. Esse boi, esse porco é outro. Nos centros urbanos, eles são procedentes, eles vêm de frigoríficos. Frigoríficos, existe um controle muito intenso de qualidade em todo o setor de produção, desde a criação até chegar para a compra. E é bem diferente daquele açougue que tem lá no interiorzinho, bem interior mesmo, que se mata o porco, o boi do vizinho, e não há controle algum da carne. Aí já é outra história, mas eu estou falando aqui em relação a centros urbanos, certo? Então você não lava a carne. Hoje a carne de porco é muito bem conceituada e o Brasil está entre um dos maiores produtores e exportadores da carne suína, exatamente pelo controle que existe. Ao contrário de antigamente, e lá naquele lugarzinho, lá no interiorzão, se fazia a carne de porco muito bem passada, quase que torrada. Lá naquele interiorzão, que continue assim, para que se evite problemas de saúde, doenças. Já nos grandes centros, que a carne vem proveniente de grandes frigoríficos, que há um controle intenso de vigilância sanitária, não é necessário esse muito bem passado. Você pode, a carne de porco ela é saborosíssima se for ao ponto, para bem passado. Bem passado, jamais aquele bem passado torrado. Carne de porco é muito saborosa. Então vamos ao tempero. Para esses meus 4 carrés, que eu chamo de carré, eu vou colocar aqui alho. Deixa eu passar para cá para temperar um a um. Alho. O alho na carne, gente, sempre dê uma esfregadinha, viu? É sempre legal você dar uma esfregadinha do alho na carne. Ela absorve bem o sabor. Se você quiser, você pode retirar a parte do osso. Agora, na hora que estiver fazendo, facilita também a mesa. A pessoa que está lá vai comer, né? Já vai ficar mais fácil para lá comer sem precisar ficar brigando com o osso e depois não ter onde colocar o osso. Eu separei aqui um pouquinho de pimenta do reino, páprica picante e cominho. Vou acrescentar um pouquinho de sal ainda. Mas o sal eu vou deixar para o final, porque o sal ele ajuda a desidratar a carne. Eu não quero desidratar essa carne. Aliás, carne alguma deve ser desidratada. Então vamos aqui só dar mais uma redistribuída. Eu vou colocar esses meus temperinhos nessa dose de vinho branco seco. Uma misturadinha de leve. E vamos aqui dar essa regada sobre a carne. E vamos deixar ela aqui nesse molho alguns minutos, uns 15 minutos, tá de bom tamanho. Limão. Geralmente carne de porco leva limão, né? Eu prefiro colocar o limão depois de pronto, na mesa. Se eu colocar o limão agora, o que vai acontecer? O que acontece com o suco de limão em todas as carnes, começa a cozinhar, há um processo de cozimento do ácido do limão.
seja peixe, carne bovina, carne suína, frango. Colocou limão na carne crua, começa o processo de cozimento. E eu não quero que isso ocorra aqui. O que eu quero é sabor. E o sabor do limão, eu corto o limão e coloco junto ao prato, para colocar então aí sim umas gotinhas de limão. Você vai saborear muito mais esse nosso carré. Se você tem pressa, se não quer esperar 20 minutinhos, 15 minutinhos, basta sal e vai direto para a chapa ou frigideira. Sempre muito bem quente. Um fiozinho de óleo, ou azeite, ou manteiga, ou margarina, ou banha, um pouquinho só, e põe lá para fritar. Vai ser o nosso próximo prato. Mas se você tem um pouquinho de tempo, dá uma temperadinha para ela ficar mais saborosa. A carne de porco por si só já tem o seu sabor. Mas se você tiver pressa, não tiver com esse tempo todo aqui, comprou, chegou em casa, dá uma salgadinha de leve e põe para fazer. Vai ficar uma delícia também. Já se passaram meus 15 minutinhos, na verdade foram 20. Eu vou aqui tirar o osso de duas. Então a gente procura justamente onde está o osso e vem com a faca cortando, fazendo o contorno do osso. Existe uma faca própria para isso, que é a faca de desossa. Então você pode usar um facão desde que tenha cuidado, né? Sempre peço para a pessoa tomar cuidado, que às vezes não tem muita habilidade, muita intimidade, né, com o facão. E aqui a gente vai raspando aqui por cima do osso. Use sempre a parte de trás do facão, que ela é um pouco mais grossa e mais firme. Pronto, está aqui a nossa carne sem osso. Vamos então preparar os nossos carrés, bisteca, depender da região, o nome muda, como muita coisa nesse país. Mas vamos lá. Um pouquinho só de óleo, o azeite ou manteiga. Lembrando sempre de acrescentar um pouquinho de sal, porque o sal eu sempre deixo para o final nos meus preparos de carne, porque o sal, como eu já disse, desidrata a carne. Aqui o azeite já está bem quente. Vamos besuntar bem a frigideira. Você também pode fazer isso na grelha, na chapa. Eu vou fazer na frigideira, que é com certeza a forma mais fácil que existe. Vamos aqui deitar o nosso carré. Já coloquei sal de um lado, vou agora acrescentar um pouquinho de sal do outro lado. Dá uma selada de um lado e do outro. Eu sugiro que sempre faça um de cada vez, porque normalmente a carne solta água e a minha intenção aqui é dar uma grelhada, dar uma fritada e não cozinhar. A água solta e acaba cozinhando. E como toda a carne colocou, deixa quieto. Se você quiser tapar, pode tapar, mas tem que ficar atento, justamente para a formação de água. Se você quiser tapar, eu digo tapar justamente porque em casa, né, fogão doméstico e a cozinha em si, senão vai ficar toda ela assim pulverizada com óleo, que vai dar fritura. Então, se você cobrir não tem problema, mas tem que ficar atento
na formação de água, né? Você tem que estar ligado ao barulho. Enquanto tiver esse barulhinho que está estalando, está chiando, é porque está fritando. Se esse barulho parar, é porque deixou de fritar, vai começar a cozinhar. Então é sinal que tem formação de água. Já deu uma leve tostada de um lado, vamos agora para o outro lado. Isso a gente vê. A carne, quando tem a manta de gordura, é uma dica boa, é observar justamente essa fritura da gordura. Toda a carne que tem gordura é mais saborosa. Não que você precise comer, você tira a gordura, não precisa comer. Mas ela é muito interessante permanecer na carne enquanto a confecção, porque ela é saborosa, ela vai dar mais sabor à carne. Por isso você deve preparar a carne com a gordura. Na hora de comer é outra conversa. Aí tira-se a gordura para evitar o colesterol. Eu puxo assim um pouquinho a frigideira do canto, justamente para ficar com mais fogo desse lado, onde está a gordura, para que ela frite com mais intensidade. Esse lado aqui já está legal, já está bem frita. Pronto, está aqui, ó, maravilha. Já posso tirar. Tá pronto aqui.